Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá, como você está, hein? Eu tô muito melhor agora com você aqui com a gente. Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil. E olha só, nos próximos 30 ou 40 e poucos minutinhos, estaremos juntos e misturados aqui no Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, tô aqui pra falar de um filme deveras polêmico que certamente estará nas trincheiras do Oscar 2024. Vou chamar a nossa Lariposa, que inclusive fez uma pontinha aqui nesse filme, pra contar pra gente qual é o tema de hoje. Manda lá, Lari. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Segredos de um Escândalo, ou no original, May December. Muito bom, e olha, hoje temos aqui também ele que é escandalosamente gostoso, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Fala, Marcudo. Olá, pessoal, tudo bem? Melhor agora, olha, e fechamos a mesa de hoje com a nossa professora de antropologia e também dos bons costumes, Beatriz Acioli. Seja bem-vinda de volta, Bia. Obrigada, pessoal. Feliz 2024 para todos nós. E antes da gente entrar com tudo na resenha de Segredos de um Escândalo ou May December, que é bem melhor, vamos ser sinceros, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui, mas como a gente é muito bonzinho, muito parceiro, pode deixar que a gente avisa antes de começar, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! I thought you were taller. You look taller on television, but we're basically the same size. Thank you for doing this. Well, I want you to tell the story right, don't I? They're sweet, aren't they? We've been together for almost 24 years now. It's hard to trust that you're going to represent things as they were. What would make a 36-year-old woman have an affair with a 7th grader? Muito bem, meus amores, o negócio é o seguinte, hein? Segredos de um Escândalo, ou May December, é uma espécie de amálgama aí de diversas histórias norte-americanas de abuso que rolavam à torta e à direita nos anos 80 e 90 principalmente. O roteiro da dupla Sammy Burt e Alex Mechanic foi parar nas mãos dela, Natalie Portman, que recrutou o aclamado diretor Todd Haynes, que por sua vez puxou a nossa musa Julianne Moore pro rolê, já que os dois já tinham trabalhado juntos em Longe do Paraíso, filme lá de 2002. O filme tem uma distribuição meio estranha, porque estreou em Cannes no ano passado, aí foi comprado pela Netflix, mas só nos Estados Unidos, e lá entrou no catálogo em dezembro, depois de ter passado pelos cinemas em novembro, mas pra gente virou mais um filme de Oscar, né? Então tá chegando só agora, mas eu acho que antes tarde do que nunca, né? Bem pontuado, Marcudo. Olha, a Natalie Portman e a Julianne Moore vocês já conhecem, né? Mas vale a pena a gente falar um pouquinho mais do Todd Haynes, e é legal a gente não confundir ele com os outros dois diretores norte-americanos que também chamam Todd. Tem o Todd Phillips, que é um nova-iorquino de 53 anos que construiu carreira na comédia com filmes como Se Beber Não Case, que o Marcudo adora, e Um Parto de Viagem, e que virou o joystick lá em 2019 com Coringa, do Joaquin Phoenix. Tem também o Todd Field, californiano de 59 anos, porém com uma pegada um pouquinho mais refinada e caliente. São dele filmaços como Entre Quatro Paredes, que a Bia aqui tem o DVD, eu tô vendo ali atrás, Pecados Íntimos e o queridinho desse podcast, Tar. E tem também o Homem do Dia aí, o Todd Haynes, que é um californiano de 63 anos, que adora filmes mais indie, né, mais com uma pegada alternativa, e dirigiu, além desse Segredos de um Escândalo, os aclamados Carol, Não Estou Lá, Longe do Paraíso e aquele doc maravilhoso do Velvet Underground, gente. Fiquei refletindo sobre a escolha da tradução do filme. Na tradução não, do título do filme para o Brasil, né? Porque em inglês May December, que dá esse tom mais intelectualizado, mais um filme do circuito de arte, afinal ele estreou em Cannes. E aqui no Brasil ele ficou com esse nome novelesco, que na verdade pode ser sobre qualquer coisa. Segredos de um Escândalo, de qualquer coisa. Mas também parece que incita o público ali a querer assistir, e parece ser uma coisa mais sensual do que o filme de fato é. Eu tava vendo, nem sei se é verdade, tá? Que existe uma expressão, né, muito de poucos circuitos lá nos Estados Unidos, que é a expressão May December, que se refere a maio, um mês relativamente no começo do ano, cru, que ainda não tá maduro, e December, que é lá no final do ano, acabando e tal, portanto, maduro até demais. E eles usam isso justamente para exemplificar algumas relações como a gente tem aqui no filme.
né, um rapaz completamente cru, com 36, em outra época com 13 anos, com uma mulher que tem seus quase 40 aí na reta final do filme, beirando 60 anos. Algo assim, né, Marcudo? Não, tem mesmo essa expressão May December, ela costuma ser usada para esses casos. É uma expressão mais antiga, mas existe mesmo. Minha gente, entrando aqui na história de Segredos de um Escândalo, o babado é o seguinte. A gente vai acompanhar a história da Grace e do seu marido Joe, que é 23 anos mais novo do que ela. O relacionamento dos dois começou quando o Joe tinha apenas 13 anos, né? Os dois trabalhavam aí num pet shop e causou um baita de um escândalo, inclusive nos jornais. 20 anos depois, o casal, né, que segue junto, tá aí se preparando para a formatura dos seus filhos gêmeos. Suas rotinas acabam dando uma bela de uma bagunçada quando a atriz Elizabeth Berry faz uma visitinha para aprender os costumes e também as manias da Grace, afinal, ela vai interpretá-la no cinema. Bom, e antes da gente começar a nossa resenha Vera, duas coisinhas super importantes. Primeira, aproveite para seguir a gente no Instagram, @sqlvs.podcast, no seu agregador de podcast favorito, e dá 5 estrelinhas para ajudar a levar a palavra para os fãs aí da Julianne Moore, da Natalie Portman e também do Todd Haynes. E segunda, dona Lariposa, ativa pra gente a sabedoria das multidões, por favor, que eu tô curioso para saber o que público e crítica tem achado dos segredos desse escândalo aí que tá abalando os cinemas. Sansa, a recepção do público e da crítica estão oscilando bem, mais ou menos como o humor da Julianne Moore nesse filme. Olha só, ele tem 6.9 de 10 no IMDb, 86 de 100 no Metacritic, 3.8 de 5 no Letterboxd e no Rotten Tomatoes, o filme tem 90% da crítica, mas apenas 67% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. O Marcudo, sem ficar em cima do muro, hein? Segredos de um Escândalo, gostou, amou ou dá pro gasto? Olha, Lara, eu gostei, eu acho curioso que a temporada de 2023, que no Brasil vai até 2024, investindo nessa temática do sensacionalismo. A gente tem o Homem dos Sonhos, por exemplo, que tá para estrear, que é uma história fictícia. Segredos de um Escândalo é baseado em fatos reais, inclusive o homem que deu origem ao personagem do Joe, né, do Charles Melton, reclamou que não foi consultado, que se tivesse sido o filme ia ser bem melhor e tal. E a mulher que deu origem a Grace, né, a personagem da Julianne Moore, faleceu recentemente em 2020. Mas mesmo com o diretor e uma das roteiristas, a Sammy Burt, jurando de pé junto que o caso foi só uma inspiração, tem muitas semelhanças entre os dois personagens, né? E é um filme que sobrevive de duas grandes atuações. Ok que tem o Charles Melton, que tá aí nas conversas das premiações, mas para mim fica um pouco abaixo. Mas boas mesmo para mim são as atuações da Natalie Portman e da Julianne Moore. E como o foco da narrativa é o processo de investigação da Elizabeth, a personagem da Portman, isso rende momentos ótimos entre as duas. E o Todd Haynes sabe construindo muito bem o arco da Elizabeth. E a gente vai vendo aos poucos como a mudança dela vai acontecendo. Mas assim, o Todd Haynes ele dá um ar rocambolesco pro filme mesmo. Eu não sei se era o ideal, porque ele também tenta tratar de assuntos mais sérios. Claro que a trama em si, né, uma mulher de 34 anos se relacionando com um menino de 13 já é sério o suficiente. Ainda que me mostre ela depois de ter pagado pelo crime. E o roteiro questiona assim, os atos e as ações deles, tanto no passado quanto no presente. Mas o tempo todo fica uma sensação de incômodo, de alguma coisa que não é o que parece. E isso é reforçado pela trilha espalhafatosa do brasileiro, ele é brasileiro, Marcelo Zarvos, que usa muitos pianos em momentos de virada e acaba dando esse ar de novela mexicana que o Sansa adora, mas que pode incomodar, né? Mas eu acho que também traz uma camada de humor. Não sei se foi involuntário, mas nesse sentido funcionou. Mas enfim, eu acho que é um bom filme, mas que talvez tenha sido inflado demais agora nas premiações. Ô Bia, vou repassar a pergunta da Lari. Gostou, amor, dá pro gasto pra você. E aí, hein? Eu gostei do filme. Eu acho que é um filme que eu saí com a impressão, essa primeira impressão, assim, um elemento mais de sensação, eu saí confusa do filme. E eu acho que essa é a proposta. Tem uma cena final ali entre as personagens da Natalie Portman e Julianne Moore, em que você fica com a impressão de uma frase que faz você pensar, será que tudo que aconteceu aqui era meio mentira, ou essa jornada aí da personagem da Natalie Portman, da protagonista, de tentar entender a dinâmica daquela família e tentar entender os pormenores daquela mulher, uma mulher de 36 anos, que nos Estados Unidos, aqui no Brasil, também comete um crime ao se envolver sexualmente
um garoto de 13, mas que sustenta que aquilo é uma história de amor, e até porque depois de mais de 20 anos eles continuam juntos, tiveram filhos, construíram uma família e tudo mais. A gente fica com a impressão, junto com a Natalie Portman, será que fui enganada? Será que tudo isso aqui foi uma farsa? E eu gosto de filmes farsescos, eu gosto de filmes que reconhecem que a gente só consegue chegar até um determinado, às vezes, limite muito superficial do outro, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha isso como um intuito. Nesse sentido, eu acho que o filme é muito bem sucedido. Eu concordo com o Marcudo que eu achei que a interpretação do Charles Melton tá sendo meio overrated, né? Eu achei que tá boa, mas na verdade eu acho que tá instável. Tem momentos muito bons, tem momentos medianos. Eu acho que a parte de setar a expectativa, né, Bia? Eu vi alguns críticos falando que esse é o melhor filme do Todd Haynes. E, cara, pra mim, se a gente pegar as prateleiras, esse tá na prateleira do meio. Nem considero ele a prateleira de cima do Todd Haynes, né? Carol, por exemplo, é um filme, na minha opinião, muito mais bem resolvido do que esse, muito mais instigante também. E é um filme, aqui nas primeiras impressões, viu, Lari? Que instiga, né? Isso a gente não pode negar. Tem uma criação de clima legal, a ambientação é bem feita, a atuação das duas... Cara, é dos melhores papéis que as duas já fizeram em duas carreiras gigantes e super premiadas. Então é muito impressionante quando a gente tem só as duas em cena. A gente fica na dúvida se elas vão sair na porrada ou se elas vão se pegar, né? Eu tive essa dúvida em algum momento. Afinal de contas, uma é um pouquinho reflexo da outra, né? Elas têm coisas em comum. Nesse embate, né, entre Natalie Portman e Julianne Moore, eu fico com a atuação da mais veterana. Acho uma coisa mais bem resolvida. Quando ela tá em cena, a gente fica tenso, a gente não sabe o que vai acontecer com ela. E a gente acabou não falando, né? Eu não trouxe aqui na fichinha no começo, mas aquele filho mais velho da Julianne Moore, do primeiro casamento, que tem duas cenas no filme, uma quando ele larga o palco e vai lá conversar com a personagem da Natalie Portman, e a segunda, quando ele vai falar também com a mesma personagem quando ela tá esperando uma carona, o cara rouba a cena, né? Ele tem esse DNA maluco da mãe. Então, na parte de atuações, muito interessante. Parte técnica, tem alguns problemas, tô com o Marcudo, não gostei da trilha sonora, e acho que o Todd Haynes já dirigiu melhor. Ele, com uma história dessa na mão, poderia, eu acho, ter feito escolhas mais interessantes. Mas aí também tem a ver com o roteiro, né, Lari? E com as escolhas dele em mostrar algumas coisas, em outras coisas deixar apenas sugerido, né? Olha, eu acho que de nós quatro, eu sou a pessoa que mais gostei, porque eu posso dizer de boca cheia que eu amei o filme. É o típico filme que eu adoro assistir. Pra mim, as atuações estão milimetricamente calculadas pela Natalie Portman e pela Julianne Moore. A gente vai falar mais sobre isso. Aqui a gente tem uma história ácida, que é intrigante, que deixa com aquele gostinho de what the fuck? Você se questiona aquilo que você tá assistindo. É um filme que não entrega demais. E isso, obviamente, pode deixar alguns espectadores por aí chateados. E eu acho engraçado, porque normalmente aqui no podcast a gente fala 20 minutos que normalmente podiam sair do filme. E esse filme aqui precisava de uns 20 minutinhos a mais. A sensação é que tá faltando algumas cenas, algumas explicações. A gente precisa preencher certas lacunas e tirar as nossas próprias conclusões. Mas eu amo isso. Eu amo sair do filme querendo falar sobre ele e falar sobre a expressão, e aquilo que eu entendi é realmente aquilo que aconteceu e tal. Ou seja, ele extrapola a minutagem do filme mesmo. A gente quer falar sobre ele. E, diferentemente de vocês, eu amei aquele pianinho ousado, escancarado, esculachado mesmo. Eu acho que ele dá um tom divertido pro filme. Ele tava sendo muito irônico, mas assim, jogando na nossa cara. E é engraçado porque eu concordo com a Bia, dá a sensação de que vai acontecer uma tragédia. Quando as duas estão frente a frente, você pensa, cara, alguém vai tirar uma faca e vai enfiar na barriga da outra, assim, o negócio vai sair do controle. E isso não acontece, mas a gente tá nervoso com isso. O termo que eu li em algumas críticas gringas para descrever esse filme, que eu acho que foi bem acertado, é camp, que é uma expressão em inglês muito utilizada para dizer que algo que é um certo estilo estético e de sensibilidade, que tem um certo mau gosto, que é irônico, e é exatamente por isso que é atraente.
E o Camp, ele é impertinente, ele é exagerado, ele é afetado. E ao mesmo tempo ele é banal, medíocre, e tem muitos artifícios, muita ostentação. E ele acaba divertindo por ser tão extremo. E às vezes ele acaba ficando assim, perversamente sofisticado. E tem outra coisa, né, Bia? As críticas que eu mais ouço da galera, no geralzão, assim... não gostei, esse filme é muito lento. E se tem uma coisa que Segredos de um Escândalo é lento, né, o Lari? Pra usar o termo que o Cunha adora falar, o pace aqui do filme, ele é bem, né, maneiro, ele vai desenrolando. Acho até que por ser uma história dessa, com esse calibre, e por a gente poder mudar a linha temporal, ele poderia ter um ritmo um pouquinho mais interessante. É por isso que o trabalho do Todd Haynes não me encantou tanto dessa vez aqui. Ele é lento, mas a todo momento ele entrega alguma coisa. Então você tá o tempo todo pensando e juntando as pecinhas ali. Pra mim passou muito rápido. Piscou, o filme acabou e eu fiquei assim, e aí? E aí, tipo, vou ter que ver o filme de novo? Essa foi a sensação. Queria fazer um comentário, que eu acho que é algo que me acompanhou até como uma pessoa que trabalha com violência contra mulheres, crimes sexuais, que é um comentário mais socioantropológico sobre o filme. Se a gente pode, como sociedade, dar um estatuto de amor a uma história que começa naquele contexto. No contexto de uma criança, juridicamente uma criança. E isso me acompanhou ao longo do filme inteiro, e eu percebi que a personagem da Natalie Portman vai vendida, assim, ela quer entender aquilo mesmo, e ela vai ainda mais se aprofundando nisso, com uma história de amor, com uma história muito sensual, né? Ela fica excitada com a história sexualmente. Mas o tempo inteiro eu me peguei pensando e se eu devia me permitir tentar entender aquela história como uma história de amor. Tem opiniões conflituosas dentro de mim sobre isso. Ô Bia, e já que você tocou nesse assunto, eu acabei lembrando, né, invertendo homem e mulher, do Marcelo Camelo com a Malu Magalhães. Eu lembro quando eles começaram a namorar, que a distância era mais ou menos essa, viu, de idade. A Malu devia ter 15 ou 16 anos. Ela tinha 15, que no Brasil não transformava em crime, né? Na lei brasileira, a partir dos 14 anos se pode consentir. Então, na lei brasileira, o caso da Grace e do Joe também seria considerado estupro de vulnerável. Então, a gente está falando de um crime, e inclusive nas críticas gringas, né, tem muito esse ponto de que, será que Todd Haynes falou o suficiente, deu a entender o que ele acha, ou o que o filme acha sobre a forma como a mídia dos anos 90, uma mídia pré-Me Too, falava disso? E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Querido, se a gente vive reclamando aqui, né, como a Lari colocou, de filmes super expositivos, né, que pegam a gente pela mão e explicam tintim por tintim, não é o que acontece aqui em Segredos de um Escândalo. O diretor faz questão aí de deixar várias lacunas abertas para o espectador complementar e fazer seu próprio julgamento de valor sobre a Grace, sobre a Elizabeth e também sobre o Joe. E eu quero saber, gente, o que vocês acharam do desenvolvimento dos três e também do roteiro e das escolhas do Todd Haynes para esse filme aqui. Como a Bia já falou muito bem sobre essa questão antropológica, eu quero falar um pouco sobre como o filme é construído. Eu acho legal como o Todd Haynes aproveita bem a fotografia, o figurino e o design de produção para mostrar os arcos narrativos, né? A Elizabeth, ela parte de uma curiosidade profissional e ela fica desfazendo da cidade da Grace, ela é meio sarcástica, até chegar numa obsessão. E é nítido que pouco a pouco ela vai se transformando na mulher que ela vai interpretar, né? A coisa vai além do trabalho de atriz. E o Haynes reforça isso com uma câmera que começa bem distante dela e vai se aproximando aos poucos. Ele também usa muitos espelhos. Tem uma cena muito interessante numa loja de roupas, onde a gente vê a Elizabeth e a Grace por um espelho e tem outros do lado. E isso faz a Elizabeth ficar entre duas Graces, né? Porque a influência da personagem sobre a atriz é maior do que ela consegue lidar. E no momento que a Grace maquia a Elizabeth, literalmente transforma a atriz na personagem, o espelho é a própria câmera, né? Isso aproxima mais ainda a gente. Outro elemento interessante é o figurino. No começo o filme estabelece a Grace com roupas claras, e a Elizabeth escuras, até preto, e é como se ela fosse uma presença maligna ali, né? O escuro da Elizabeth engole toda a família, que nem na sequência que ela perde a admiração da filha da Grace naquela palestra sobre atuação, onde ela tá de preto numa sala preta, né? Agora, eu também questiono algumas escolhas do Haynes,
eu acho que ele abusa de diálogos que são mornos, que não acrescentam nada, e muitos parecem que são cortados assim, antes do tempo. E o filme também tenta entrar em diversas discussões, mas ele não se aprofunda muito, né? É interessante, por exemplo, o que diz o advogado da Grace, né? Que ele tinha defendido os piores homens e nunca tinha aparecido na capa do New York Times. Isso aconteceu justamente no caso de uma mulher, né? E eu acho que o filme perdeu a chance de falar mais disso, né? O que não seria uma defesa da Grace, né? Seria uma análise de como funciona essa indústria do sensacionalismo. E sobre as atuações eu quero falar da Julianne Moore, que pra mim é a melhor do filme. É uma personagem extremamente complexa, em vários momentos ela parece chorando, ela se comporta que nem uma criança, a mãe não precisa cuidar dela. Tem hora que ela dá sinais de ingenuidade, até alienação com relação ao crime que ela cometeu. Mas no fundo ela tem tudo sob controle, né? Ela é uma caçadora, que nem o Renes faz questão de ilustrar. E talvez a grande cena do filme seja quando o Joey questiona a Grace sobre se ele tinha condições de ter feito as escolhas que ele fez mais de 20 anos atrás. E ela fica perguntando, né, quem estava no controle. E é um momento ótimo da Julianne Moore e do Charles Melton. E essa cena saiu de uma entrevista que o casal real deu, né? E ela fica do mesmo jeito perguntando pra ele Who was the boss? Várias vezes, meio que impondo uma resposta pra ele. E a Julianne Moore conseguiu captar muito bem isso. Olha, tem tantas cenas legais pra gente esmiuçar e ver a reação de cada personagem, porque, no fundo, o que a gente acaba fazendo nesse filme é ir julgando aos poucos todas as atitudes de todos eles ali. Vou confessar que a Grace foi a que eu mais julguei e eu vou pontuar alguns pontos, alguns aspectos que me fizeram e o que eu fui pensando diante disso, assim. E a primeira cena que eu quero falar é uma que o Marcudo mencionou na loja, onde ela tá ali sendo representada pelo espelho também, se dividindo entre duas mulheres, né? O que ela representa, aquilo que ela realmente é, mas para destacar a conversa, aquilo que ela fala. Porque é uma cena que a Mary, a filha dela, tá provando o vestido para a graduação. E ela se mostra de um jeito passivo-agressivo, completamente tóxico, julgando o vestido que a filha escolhe. Então, quando a filha escolhe um vestido e diz que tá lindo, sem manga, ela fala assim, ai, que bom, eu gostaria tanto de ter essa idade e não me importar com os padrões. Como quem diz assim, minha filha, você não vai utilizar um vestido sem manga, você não pode mostrar os seus braços. E a gente sabe que ela sim, porque depois ela vai confessar no jantar que ela deu uma balança para outra filha, para a filha mais velha. Então, ela tá o tempo todo, mesmo com frases assim que parecem banais, mas botando limites em quem tá ao redor dela, seja nos filhos ou no Joe, que foi como ela começou o relacionamento. O filme, em mim, foi como um tapa na cara sobre como a gente consome essas histórias com esse voyeurismo exagerado, às vezes disfarçado de interesse humano, no caso da Elizabeth como atriz, no meu caso como alguém que pesquisa violência, mas que no fim das contas o quão desumanizador pode ser daquelas pessoas envolvidas, em especial das vítimas, né? Quando o Joe fala pra Elizabeth, essa não é uma história, essa é minha vida. Foi esse momento mexeu comigo enquanto pessoa, enquanto consumidora de histórias reais, verídicas de crime. Diferente da Lari, eu não gostei da metáfora das borboletas. Achei muito boba, achei assim, muito óbvia, que não combina com um filme que se pressupõe ser mais pretencioso nas ideias. Eu falei, sério mesmo que a metáfora vai ser a borboleta saindo do casulo? Eu fiquei muito decepcionada nessa parte. E a Grace é uma personagem muito interessante porque ela é manipuladora, ela é controladora, ela é má, perversa ali com a filha. Ela tem uma atitude perversa naquela cena do vestido pra formatura. E ela é muito farsesca nessa personagem ingênua que se infantiliza. Mas, pra mim, a Elizabeth é a grande personagem do filme, né? Eu fiquei o filme inteiro com a impressão de que ela era uma má atriz, que tinha ali recalque, que ela era decepcionada, né? Ela vai dar uma palestra na escola e se apresenta como formada na Juilliard. Pra mim, o grande momento do filme é quando a gente vê o filme de verdade que a Elizabeth tá fazendo, que é horroroso, um made for TV, cafonérrimo. E isso foi uma grande sacada do filme pra mim.
Mas aí, voltando a essa história de acompanhar o Joe enquanto personagem, e eu acho que o Todd Haynes não foi fundo o suficiente nessa discussão, se a gente pode ou deve fazer um filme tão ambivalente, talvez camp, por vezes engraçado, que transite justamente nessa fronteira aí de romantizar uma história que começa com uma criança que não podia consentir juridicamente. E a gente mesmo, enquanto consumidor de cinema, cai nessa. Acho que todos nós 4 evitamos ao longo da conversa de chamar de estupro, né? A gente usa eufemismos. Ai, será que ela seduziu o rapaz quando eles se relacionarem? E faço minha culpa, eu também. E ela é uma estupradora condenada e que inclusive consta na lista de, né, sexual offenders dos Estados Unidos. E assim a Elizabeth vê lá umas das informações sobre ela. E aí essa história super soturna, que o Todd Haynes coloca, isso eu acho é um ganho do filme, coloca num lugar bem solar, né, no sul dos Estados Unidos, ali na Geórgia. E aí eu fiquei o tempo inteiro pensando, será que esse filme é uma crítica? Ou será que ele acaba fazendo exatamente aquilo que parecia que ele ia criticar? Mas é isso, até passando aqui pra Lara e pro Marcudo, Bia, que mais me incomodou. Porque eu achei que ele ficou um pouco em cima do muro com tantas coisas sugeridas. Ele sugere nas falas, na entrelinha, no veneninho que uma vai jogando na outra e a gente vai percebendo isso. E eu não compreendi, tudo bem, é bom a gente tirar, né, Lara, nossas próprias conclusões, preencher as lacunas e por aí vai. Mas eu fiquei um pouco confuso quanto a isso, do tipo, cara, o que eu penso aqui? Ela de fato é uma estupradora que merecia ir pra cadeia e que tá manipulando a porra toda e ela é a grande vilã disso, né? Ou, por outro lado, o cara também não consegue se desvencilhar, né? E o filme utiliza alguns diálogos, e eu tô com o Marcudo nessa, que não levam pra muitos lugares. Tem o cara falando com o próprio pai dele. Cara, é o pai de um menino que com 13 anos foi, entre aspas, estuprado, né? E esse diálogo, ele meio que não vai pra muitos lugares, ele não traz algo a mais. Cara, é o pai do moleque, é o cara mais interessado em ver essa mulher longe, né? A própria cena da formatura, que o ex-marido dela, né, Bia, vai aparecer lá, aquele ex-marido muito charmoso, por sinal, bom ator, ele tá lá com a família, que é a primeira família dela, com os filhos que têm a idade do atual marido, afinal eles eram colegas de escola. E ali eu esperava um puta momento, eu falava, cara, aqui tem a oportunidade pro roteiro fazer uma coisa tipo o casamento de Rachel. Lembram desse filme com a Anne Hathaway? E praticamente nada acontece ali, né? Só aquela cena bem discretinha que uma filha fala, adorei seu filme, tal, tal, tal. Aí ela, muito cínica, a Elizabeth fala, isso é muito importante pra mim, obrigada pelo elogio. Aí você fala, essa aí, né, Marcudo? É que tem uma questão que o filme se passa mais de 20 anos depois do crime. Então todo mundo já tá mais do que acostumado com a história, com aquele casal convivendo naquela cidade. Não é mais uma novidade, não é mais uma coisa que as pessoas se horrorizem. Tudo isso já passou. E eu queria falar um pouquinho só daquela cena final, onde a gente vê a gravação do filme e a Elizabeth tá manuseando uma cobra, né? Que é um animal que não foi colocado lá à toa, tem uma simbologia toda por trás. E é interessante que quando a gente bate o olho, aquilo parece um filme pornô, né? Mas pela repetição da cena, o tom da cena vai mudando sutilmente. O Marcudo, não só parece um filme pornô, como parece o filme da Xuxa com o molequinho lá nos anos 80, cara, veio na minha cabeça na hora. O que eu achei doido dessa cena final é que ela vai gravando várias vezes, né, e ela insiste pra repetir, porque ela não consegue achar o tom, ela tá muito insegura ali, e isso mostra que ela tem mais dúvidas do que respostas com relação a essa história, da mesma forma que a gente. E a cena anterior a essa é a conversa que ela tem com a personagem da Grace, que ela fica completamente abalada do tipo, eu fui enganada esse tempo todo, porque a Grace se coloca como uma mulher super segura, que de insegura ela não tem nada, que conversa com o filho, o primeiro filho dela todos os dias e sabe aquilo que ele faz, ou seja, ela está realmente no controle da situação, e isso me fez pensar, eu não sei se vocês já enfim, conviveram ou lidaram no trabalho, em qualquer lugar, como uma pessoa com uma personalidade narcisista que quer trazer tudo para o seu lugar, mas faz isso com nuances e que, quando a gente escuta falar, você pensa, caraca, eu acho, será que o errado sou eu? Você se questiona se o errado é outra pessoa envolvida na situação. E ela tem muito essa personalidade persuasiva e manipuladora.
que inverte as coisas. E da mesma forma que a atriz, a Natalie Portman, foi enganada por ela engana o Joe, ela engana os filhos que não conseguem se libertar disso. Pra mim, ficou muito claro essa abordagem da personagem, sabe? Porque eu odiei ela do início ao fim. A Julianne Moore que faz isso muito bem e que coloca a gente nesse espaço de questionar. Será que eu tô pensando corretamente ou não? A gente é enganado também. Então eu gosto dessa nuance e a forma como o filme se posiciona nesse sentido. Bom, mas gente, bora falar um pouquinho rapidinho aqui de Oscar e fazer nossas previsões? Bom, a gente já viu que Oppenheimer, né, deve varrer as categorias técnicas da premiação, mas provavelmente vão sobrar algumas coisinhas bem interessantes, como o roteiro e também as categorias de atuação, né? Eu queria saber, gente, se vocês acham que Segredos de um Escândalo tem chances, né? Não sei se de ganhar, mas de pelo menos aparecer, né, Marcudo? Receber algumas indicações na próxima premiação da Academia. Olha, eu acho que pode aparecer em roteiro, mas não tem nenhuma chance, ainda mais se a Anatomia de uma Queda tiver entre os concorrentes. Pode aparecer em atriz coadjuvante, e apesar de gostar muito da Julianne Moore, essa é da Davine Joy Randolph e ninguém tasca. E ator coadjuvante, o Charles Melton tá, né, em algumas premiações ele aparece e tal, mas eu acho que não tem nenhuma chance. E você, Lari, alguma chance, ou pelo menos alguma torcida aqui pra Segredos de um Escândalo? Tem uma torcida pra Julianne Moore ser indicada. Não acredito que ela vá levar, mas eu acho que vai ser bem significativo a indicação, porque ela tá muito bem nesse papel, cheio de nuances, cheio de controvérsias, que não à toa gera essa discussão toda, né? De se, será que o filme realmente expõe da forma como deveria? E eu acho que a gente tá tendo essa conversa justamente por causa da baita atuação que ela tem, que realmente deixa a gente em dúvida se realmente entrega, mas eu acho que é só isso. E, inclusive, quando a gente começa a falar de premiações e começa a especular e vai assistir um filme já especulando nessas possibilidades, isso acaba enfraquecendo um pouco a experiência, porque coloca o filme num patamar de que é filme de Oscar, é filme de premiação. Isso já vai trazendo aquela vibe de expectativa que, na verdade, só prejudica um filme, né? Eu acho muito difícil que esse filme leve alguma coisa a ele. Foi considerado um dos grandes perdedores do Globo de Ouro, né? Não apareceu no Screen Actors Guild também. Eu acho difícil que... Eu acho que era uma expectativa. Me parece aquele filme Oscar bait, feito para esse tipo de coisa. Mas eu acho difícil que ele leve alguma coisa. Se aparecer em indicações, pra mim já vai ser uma grande surpresa. Ô Bia, e é engraçado, né? Que aquele monólogo da Natalie Portman lá no finalzinho é exatamente o que o Oscar e outras premiações escolhem, né? Pra colocar ali na tela, ela falando aquele momento. Aí o pessoal bate palminha, ela tá toda linda lá na plateia, né? Mas eu só queria pontuar, porque eu tô muito com vocês nessas ideias aí pro Oscar, mas que eu gostei, cara, bastante também da atuação da Natalie Portman. Ela vai de um arco de uma pessoa interessada, boazinha, dedicada, pra um arco cruel, com bastante suavidade, né? Eu achei uma coisa, cara, muito bem construída. Eu gostaria de ver a Natalie entre as 5, acho pouco provável, viu, Lari? Analisando o que a gente tem por aí, mas eu gostaria de ver ela. Pra mim, ela merece pelo menos a indicação. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, que eu tô curioso, viu? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí para May December, ou Segredos de um Escândalo, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema e talvez, né, Marcudo? Talvez em breve também lá no Tudum. Eu vou começar aqui com a nota mais alta, tenho certeza disso. Vamos salvar essa média com 90 poltronas amarelas, porque eu curti muito o filme. Eu vou virar 69 cadeiras, porque eu acho que tá muito perto do 7, costuma ser a minha média para um filme que eu falo, nossa, um filme muito bom, merece muito ser assistido. E acho que faltou uma cadeirinha aí pra eu fazer esse tipo de afirmação. Bom, eu vou virar aqui 75 poltronas amarelas para Segredo de um Escândalo. Eu acho que eu vou ficar no meio do caminho, hein? Nem tanto a Lari, nem tanto a Bia. Mas vou virar aqui também 82 poltronas amarelas aí para May December. Muito bem, consultando o abaco aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, ficamos com a média de 79 poltronas amarelas para Segredos de um Escândalo.
E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que 2024 vai estar, cheio de novidades legais para você que acompanha a gente desde 2019, desde 2023 ou desde hoje, por que não? Aqui todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário lá no nosso Instagram ou na sua plataforma de áudio favorita, que a gente vai ler todo mundo por aqui. Vale concordar, vale discordar, só não vale ofender os amiguinhos, certo, dona Lariposa? É isso mesmo, e eu quero aproveitar para deixar aqui um abração para Nai, que tá sempre presente tanto no nosso Instagram, como tá sempre dando play nos nossos podcasts. Um beijo, Nai! E pessoal, até a próxima. Até, gente. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazerzaço. Estamos aí. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.